Bom, boa tarde. Eu tenho a tarefa ingrata de ser o último a falar do dia e do painel e depois de Joaquim, então vou prometer a vocês de não ser tão prolixo, falar rápido, não é? E também não permitir que vocês durmam. Sobre essa experiência que eu vou falar, é uma experiência desenvolvida pela Visão Mundial, que é uma organização cristã que está no Brasil há 38 anos. Nós atuamos em 11 estados, estamos presentes em 885 comunidades do Brasil e no mundo a Visão Mundial está presente em cerca de 100 países. O nosso foco é o combate à pobreza infantil, e aí você pode perguntar o que é que isso tem a ver com o tema de inclusão financeira. É que para combater a pobreza infantil, você precisa trabalhar no entorno onde essa família, essa criança vive. E a inclusão econômica, social e financeira, ela é fundamental para que a gente possa, de fato, erradicar a pobreza. E aí, uma pergunta que é muito importante para nós, né, quando a gente fala de inclusão financeira, é quem são os excluídos? E eu gostei muito porque o Joaquim, ele abordou bastante nessa linha. Nós precisamos entender quem é esse público que nós estamos querendo incluir no sistema, nos serviços, para terem acesso a serviços financeiros. E aí, se a gente olhar pelo ponto de vista social, o Brasil reduziu significativamente a pobreza nos últimos anos. E hoje nós ainda temos cerca de 26% da população brasileira que vive na linha de pobreza ou abaixo da linha de pobreza. Isso dá mais ou menos 50 milhões de pessoas, que é o número que Maruza falou, das pessoas que não têm acesso à conta corrente, a esses serviços financeiros. Então, se a gente comparar, é o núcleo mais duro que a gente precisa chegar. E desse grupo, nós vamos ter aí 18% que está na linha de pobreza, e nós temos aí 8,6% que está abaixo da linha de pobreza. Esse é o núcleo duro das pessoas que moram nas ruas, que são os quilombolas, que são os mais vulneráveis. O grande desafio de todo esse processo nosso aqui de inclusão financeira é como chegar a essas pessoas, considerando as suas particularidades, a forma de viver. Se nós observarmos também pelo ponto de vista financeiro, Marcelo Neri ontem, ele falou, né, de que 58% tem acesso já a serviços financeiros, tem conta corrente, então significa que 42% não tem desses. Então, é um grupo significativo que nós precisamos trabalhar. O grande desafio é que mesmo para as microfinanças, o grupo mais vulnerável, o grupo mais pobre, é difícil para chegar. É difícil trabalhar com esses grupos que eu mencionei agora mesmo. Por quê? Porque essas pessoas, primeiro, elas não se veem como alguém que pode ter acesso aos serviços financeiros. Elas não se veem como capazes de participar do processo produtivo e econômico. Elas também não têm garantias reais que podem oferecer para poder chegar, e mesmo um serviço de microfinanças. Ou elas não têm conhecimento sobre os processos financeiros, gestão de negócios, todos esses aspectos que são fundamentais. Então, qualquer processo que nós venhamos a trabalhar precisa considerar as características desse grupo e também a potencialidade. Eu gosto muito de um livro, que não sei se está traduzido em português, Poor Economics, que fala muito da economia dos pobres, porque esse grupo, ele circula dinheiro. Ele tem uma economia vibrante que pode ser que seja invisível para nós, mas para eles é extremamente atuante, e organizações como Visão Mundial e como os colegas que estão aqui precisam e devem buscar a trabalhar com esses grupos. 3 coisas que o Marcelo Neri mencionou ontem, que para mim eu achei muito importante naquela pesquisa. Se queremos fazer inclusão financeira, primeiro, o tema da renda domiciliar é fundamental. Essas famílias, ela têm uma renda, e que é composta pelos membros dessa família. Segundo, o patrimônio. Inclusive, principalmente na área rural, nós sabemos, aí os nossos colegas da Ascob sabem muito bem o que é isso, o quanto é importante, não é, por exemplo, recompor o patrimônio, os ativos das famílias que foram perdidas com esse período da seca, porque é a maneira dela sobreviver e subsistir. E o terceiro elemento que ele coloca, muito importante, é o da educação, que são fatores fundamentais para que a gente possa trabalhar. Bom,
Com tudo isso, uma experiência que vem sendo desenvolvida, Visão Mundial, em parceria com o Banco Interamericano e o SEBRAE, desde o ano passado, nós desenvolvemos essa metodologia chamada GOLD, Grupo de Oportunidades Local e Desenvolvimento, que é uma forma simples de que essas pessoas mais vulneráveis, mais excluídas, podem começar a compreender os processos financeiros, a ter conhecimentos sobre a educação financeira e começam a se organizar, a poupar e poder participar e ser incluídas nesse sistema financeiro. Basicamente, esse sistema está incluído, com base na solidariedade, na confiança, na poupança e no microcrédito. Alguns elementos disso são 3 grandes componentes. Empoderamento, ou seja, desde o momento que os facilitadores, as pessoas chegam nas comunidades, procuram trabalhar com essas famílias na sua autoestima, na organização, na cidadania, para que elas possam se ver parte de um grupo e com potencial de desenvolver isso. Na educação financeira, trabalhando conceitos muito simples, sobre gestão financeira dos negócios, da economia doméstica, utilizando a própria poupança do grupo, e incluindo o tema das microfinanças. E na área do empreendedorismo, plano de negócios, gestão de negócios e também o envolvimento com cadeias produtivas. Isso é feito de uma maneira muito simples. Quando nós estamos, os facilitadores, as famílias elas controlam a poupança numa caixa que tem 3 cadeados e cada um do grupo fica responsável por uma chave do cadeado. E aí eles têm regras próprias entre eles de como manejar esse dinheiro e fazer crescer durante o processo de organização do grupo e tudo o que eles fazem. Aí um pouco dos resultados. Em apenas menos de 2 anos, nós estamos com quase 2.700 grupos organizados, com quase 37 mil microempreendedores participando desses grupos. Eles têm em poupanças que são gerenciadas pelo próprio grupo, nas mãos do grupo, e aí está um desafio, como que isso se insere, por exemplo, dentro de um sistema como o da Caixa Econômica ou outro, mas hoje esses grupos estão com R$540 mil nas mãos, e eles já em empréstimos tanto próprio, quanto empréstimo junto ao Crédito Amigo, por exemplo, R$605 mil. Essa é uma fase piloto do projeto, em 2 anos que nós temos desenvolvido. O importante de tudo isso é o que é que isso gera, porque isso gera transformação. Isso faz com que as pessoas tenham uma nova oportunidade de mudar a sua vida. A partir do momento que elas têm essa inclusão social e financeira, elas podem mudar outras áreas da sua vida e da família. Por isso que o foco são mulheres, porque através das mulheres, se o nosso foco é a redução da pobreza, está mais assegurado de que essas crianças terão um melhor bem-estar e um melhor futuro. Mais adiante, o que nós estamos buscando desenvolver depois dessa fase piloto, e esses são os diálogos que nós temos com o Banco Interamericano e com o SEBRAE, são alguns componentes que queremos continuar desenvolvendo. Primeiro, uma plataforma virtual que já está sendo desenvolvida. De 40 mil podemos chegar a 200 mil, podemos chegar a 500 mil. Se usamos tecnologia, nós cremos que isso é possível e já estamos trabalhando para esse aspecto de que isso possa adquirir uma escala significativa, que é importante. O segundo elemento que queremos trabalhar é um que também já estamos em diálogo com o Banco Interamericano, é de como ele ser inserido em cadeias produtivas ou em processos produtivos mais estruturados, e para isso estamos já em diálogo sobre as microfranquias, que seria uma maneira de que esses grupos podem se inserir e participar mais efetivamente da economia nos seus próprios lugares onde eles estão e tendo acesso a esses serviços financeiros. E por último, como potencializar essa poupança. A poupança é algo muito rico, forte, que permite que ele tenha, ou o grupo, ou ela tenha a capacidade de sonhar e de desenvolver seu próprio negócio, de investir na transformação da sua própria realidade. Com isso é um pouco da experiência que nós temos, que gostaríamos de compartilhar com vocês. Muito obrigado pela atenção.